Na última aula, né, acabou que eu falei, né, um pouco sobre a parte da parte, né, do sistema nervoso, né, então eu falei um pouco sobre o que compõe nosso sistema nervoso central, não é isso? Ó, aula de o quê? Hoje é quarta, aula de segunda, né? Foi segunda-feira? Foi segunda ou foi ontem? Eu nem me lembro mais. Não, foi de segunda, ontem eu tava fazendo outra coisa. Aí o que que acontece? Eu expliquei, né, um pouco, né, sobre os componentes, né, que formam o sistema nervoso. Aí eu falei para vocês, né, sobre as estruturas que formam o sistema nervoso central. É ele que é o responsável por produzir, né, os estímulos nervosos. Esses estímulos nervosos eles serão, né, conduzidos através ali da medula espinal, que a gente vai ter os nervos ali que vão justamente propagar nesses estímulos, né? Pois bem, dito isso, né, a gente entra aqui para o sistema nervoso periférico, né? Então, qual é a função do sistema nervoso periférico? A função do sistema nervoso periférico é justamente fazer o que? Essa condução da transmissão nervosa, tanto na condução, tanto na propagação, como também no direcionamento desse estímulo ao sistema nervoso central, certo? Além também do próprio sistema nervoso periférico, ele ter a sua própria autonomia, né? Ou seja, nós fazemos movimentos involuntários porque esse sistema ele justamente dá ali um tipo de toque. Por exemplo, quando você está acendendo ali o fogão e você toca ali teu dedo na chama do fogo, e imediatamente você retira a sua mão no movimento involuntário. Por quê? Porque ele não deixa com que esse estímulo ele chegue já ao sistema nervoso central, ou seja, imediatamente ali naquela situação ele faz com que você venha a ter esse tipo de movimento. Isso é o que a gente chama de arco reflexo. Por exemplo, você está dando exemplo assim, você está assim dirigindo, para quem dirige. Aí vem outro motorista, ele vai te cortar e joga aquela água em cima, né, daquela janela, né? Você tem aquele mecanismo, aquele susto. Isso é porque sistema nervoso. Isso é um mecanismo que é de proteção. Então, esse sistema ele faz muito isso, essa proteção da gente. O que a gente tem que entender? Esse sistema nervoso, né, periférico, a gente tem os nervos cranianos e a gente tem os nervos periféricos, né? Os nervos cranianos são 12 pares de nervos, a gente vai falar deles, e o da periferia, né, a gente vai ter 31 pares. Pois bem, como é que acontece nessa divisão? Ao longo ali da medula, né, a gente tem aqui a medula aqui, por exemplo, eu tenho aqui um corte aqui do nervo, né, esses nervos eles vão se direcionar, né, através de uma estrutura que a gente chama de corno, né, anterior e corno posterior. Então eles saem, né, do corno anterior, né, através de uma estrutura que a gente chama de gânglio, né? O que são os gânglios? Gânglios é uma estrutura formada por justamente o que? O corpo do neurônio. Lembra do corpo do neurônio? O corpo do neurônio é isso aqui, ó. Aqui, ó. O corpo do neurônio é esse camarada aqui, ó. Tá? Então, a junção desses corpos de neurônio, eles formam uma coisa que a gente chama de gânglio nervoso, né? Então, eles saem daqui por quê? Porque é justamente o corpo do neurônio que ele faz a produção nervosa. Então, essa produção aqui ela vai ser direcionada através de um feixe, né? Através de um conjunto de axônios que vão justamente formar o nervo. Então, o que é um nervo? Nervo é um conjunto de axônios, né? É um filamento do axônio, através de outros, que eles são justamente justapostos através de uma camada fibrosa. Então, eles saem dessa medula, né? Eles saem através da medula, vão até o local, e ali a gente vai ter dois tipos de transmissão. A gente tem os neurônios sensitivos, que eles têm a função ali de fazer trazer, né, uma certa sensibilidade. Nós temos os neurônios motores,
né, que vão permitir ali um determinado tipo de movimentação ou função. E nós temos os neurônios mistos, que eles tanto fazem a ação sensitiva como a ação motora. Por exemplo, os nervos, né, os nervos cranianos, o nervo, né, facial, né, o nervo olfatório, o nervo o nervo oculomotor, enfim, não oculomotor não, o nervo olfatório, por exemplo, é um tipo de hormônio sensitivo e também um tipo de nervo, perdão, motor, né? O nervo facial, né? Nervo sensitivo e nervo motor. Então são nervos que a gente tem envolvidos nessa região. Então o que, que a gente vai ver? Espera aí, só um instantinho. Espera aí. Tá tocando. O telefone que tá tocando, espera aí. Um minutinho, espera aí. Conversa fora aqui, fala com o grupo fora. Desculpa, pessoal, tá? Cadê? A Letícia perguntou, misto e integrado é a mesma coisa? Não, uma coisa é a gente ter ação integradora. Aí é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu falei, não. Aquela primeira aula que a gente falou sobre a ação integradora é que ele faz a junção, ele faz a decodificação. Eu estou falando de sistema nervoso. Aqui hoje eu estou falando já de neurônio. Neurônio não, minto. Aqui eu já estou falando já de nervo, que é uma coisa completamente distinta da outra. Entendeu? A ação integradora é diferente de neurônio misto. Nervo misto, desculpa, ele é um nervo que ele tanto faz uma ação sensitiva, ele conduz ali um estímulo de percepção, como também ele manda um estímulo para com que aquela célula ou aquele tecido venha desencadear um determinado tipo de ação. Por exemplo, na parte motora, né, a musculatura, a contração muscular, uma ação motora, né, o arrepio, né, uma ação sensitiva. Então tem neurônio, tem nervo, desculpa, cismei com neurônio, tem nervo que ele manda os dois tipos de ação, né, propagado ali nele, é o que a gente chama de nervo misto, certo? Tudo bem? O que você tem que entender, né? Os gânglios, né, tem até gânglio da base, os gânglios, né, eles são justamente responsáveis pelo quê? Por conduzir, né, os estímulos do sistema nervoso periférico. Só que veja, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em duas partes. Uma parte é o que a gente chama de parte simpática e a outra parte é o que a gente chama de parte parasimpática. Por que tem esse tipo de divisão? Porque o sistema nervoso periférico, a parte autônoma que a gente chama de voluntária, é justamente a parte que ela vai fazer a inervação dos órgãos, né? E a parte somática que vai justamente conduzir ali os estímulos nervosos nas musculaturas, né? Dando como exemplo nisso. Então o que a gente tem que entender, né? Falando de nervo craniano,
Aqui a gente tem 12 pares de nervos cranianos, né? E esses nervos cranianos, eles são enumerados de acordo com a ordem alfabética, certo? E eles vêm, né, na mesma ordem que se apresenta aqui, nessa mesma ordem, tá? Na vista anterior para a parte posterior, né? Nós temos 3 primeiros nervos que eles são formados pela letra O. Primeiro par, são impares, né? Primeiro par é o nervo olfatório, o segundo par é o nervo óptico e o terceiro par é o nervo oculomotor. Então são os 3 pares de nervo que a gente tem, né? Nervo olfatório, né? Ele vai fazer ali, né, só a inervação, desveio o bulbo olfatório, correlacionado ali com a parte do cheiro, né, com a parte ali da percepção dos odores. A gente tem ali o nervo óptico, que ele está correlacionado, né, com a captação ali da visão, e o nervo oculomotor em relação à movimentação desse globo ocular, né? Depois eu tenho mais 2 nervos que começam com a letra T, né? O quarto nervo, que é o nervo trigêmeo, ele vai dar aqui 3 ramificações. E eu tenho aqui o quarto nervo, né? Tô de besteira. É o nervo coclear. E aí sim. E o quinto nervo que a gente tem o nervo trigêmeo, certo? Então, de primeira são 3 Os e 2 Ts. 3 Os, olfatório, óptico, oculomotor. Quarto e quinto, quem eu tenho? Eu tenho o nervo troclear e eu tenho o nervo trigêmeo. Tudo bem? Tranquilo? São 5 nervos, no total tenho 5 pares de nervos. Pois bem, depois desses nervos aqui, quem eu vou ter? Eu tenho o sexto par de nervo, né? Aqui eu vou ter o nervo abducente. Depois eu vou ter o sétimo par de nervo, que a gente chama de nervo facial. Então, vai fazer toda a inervação aqui da face. Depois eu tenho o oitavo nervo, que a gente chama de nervo vestíbulo coclear, né? Está correlacionado também com a parte, né, da audição. E eu vou ter nervos que eles vão justamente fazer a inervação da nossa língua. Por exemplo, eu tenho o nono par de nervo, que a gente chama de nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele vai justamente fazer a inervação o quê? Na região da nossa língua e da faringe, né? E a gente tem o 12º par de nervo, que é o nervo hipoglosso, que vai justamente fazer a inervação da língua, permitindo a movimentação, tá? Perdão, antes do 12º par, desculpa, eu tenho o 10º par de nervo, que aí sim é o nervo vago, tá? Ele é um nervo bem alongado, ele vai permitir fazer toda a inervação de determinados órgãos, principalmente o coração, principalmente o estômago, principalmente o pâncreas, tá? É um nervo bastante conhecido, bem utilizado por determinados órgãos, que aí vai permitir o coração fazer as contrações, vai permitir ali o estômago fazer a secreção de suco gástrico, vai permitir o pâncreas ali a liberação de insulina. Então ele é um nervo bem diversificado. Agora sim, após o nervo vago, eu terei o 12º par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso, aonde ele vai fazer a inervação abaixo da língua, permitindo a movimentação dela, né? O 12º par aqui de nervos cranianos que a gente tem, né? E antes dele, eu teria aqui o 11º, que a gente chama de nervos acessórios. Todos eles estão se projetando o quê? A base do crânio. Beleza? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Vamos falar o seguinte, né? A gente tem pessoa que fala, não, a gente tem 4 tipos de diabetes, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Na realidade, a gente tem apenas 2 tipos. O diabético tipo 1,
que antigamente ele era chamado de insulino dependente, né? Só que ele não tem mais. A gente sabe hoje em dia que nem todo mundo, né, ele nasce com a diabetes, muito pelo contrário, a pessoa ela nasce com uma alteração genética ali, o corpo reconhece com que as células beta-pancreáticas, elas como se fosse um organismo estranho, então o corpo desse indivíduo acaba ali destruindo. Então, tem pessoas que na fase infanto-juvenil apresenta essa condição, ou às vezes ele vai apresentar lá com 25 a 30 anos de idade. Então, são os relatos que a gente tem. Então, por isso que esse conceito de diabético insulino dependente hoje não se utiliza mais. Muito menos também diabético infanto-juvenil, né, ou diabetes infantil. Né? Então, esses termos você não utiliza. Por que eu estou falando isso com você? Vamos supor que um dia você venha ter um trabalho, né? Teu professor de clínica médica, teu professor de processo saúde e doença. Ele passa um trabalho para você pesquisar sobre diabetes, né? Tô dando exemplo para vocês. E aí quando você for pesquisar, aí lá no Google vai estar escrito assim: diabético insulino dependente, diabético não insulino dependente. São termos que você não utiliza mais, ou seja, aquela referência que você está pegando para fazer aquele material está bem ultrapassada. Né? Por que, que mudou essa terminologia? Por justamente fizeram pesquisas e descobriu que essas características que antes eram determinadas não apresentam hoje em dia, certo? Então por isso que esses termos não são utilizados atualmente, correto? Bom, então quais são os tipos que a gente tem? Tipo 1 e a gente tem o tipo 2. Né? O tipo 1 é um indivíduo que ele não vai apresentar insulina, né? Por falha do pâncreas, né? Ou melhor, por falha da célula pancreática ser destruída, certo? Só que o que acontece? Existe uma pequena classificação do diabético tipo 1, porque a gente tem o tipo 1A e a gente tem o tipo 1B. É uma subdivisão, né? Aí você vai falar, beleza, mas qual é a diferença do A para o B? A diferença com o diabético tipo 1A é quando eu conheço a causa. Eu sei o que levou, os fatores que levaram para o desenvolvimento daquela doença. E o tipo 1B é quando eu desconheço a causa. Logo eu chamo de uma causa oligossomática. Perdão, oligossomática não, idiopática, ou seja, eu desconheço a causa, eu não sei qual o fator que levou para ele desenvolver diabetes do tipo 1. Eu sei que ele tem a diabetes do tipo 1, mas eu não sei o fator que levou esse indivíduo a desenvolver essa doença. Então existe uma subdivisão da diabetes tipo 1. A tipo 1A, quando eu conheço a causa, os fatores que levaram, o que condicionaram o paciente a desenvolver essa doença, e o tipo 1B é quando eu desconheço ali a causa. Eu sei que ele tem, eu sei que ele apresenta aquelas condições, mas eu não sei o fator que desenvolveu, o fator que favoreceu o surgimento dessa doença. Esses dados que eu estou trazendo para vocês é de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? E a gente tem uma segunda doença que a gente chama de diabético tipo 2. E esse indivíduo, o que, que vai acontecer? Ele não apresenta nenhum tipo de antígeno, né? Ou seja, logo você conclui que não é uma doença autoimune, mas ele desenvolve diabetes por fatores, né, que podem promover o aparecimento dessa doença, tais como obesidade, aumento da circunferência abdominal da mulher acima de 120 centímetros, né, de circunferência prejudicial, mulheres que já tiveram policista ovariano, pessoas parentes de primeiro grau, pessoas, filhos, parentes de primeiro grau, né, que já tiveram diabetes, mulheres que já tiveram diabetes gestacional, né, mulheres que já tiveram filho com mais de 4 quilos. Por quê? Porque provavelmente a mulher que ela teve um bebê que nasceu com 4 quilos, acima de 4 quilos, ela teve diabetes gestacional. Por fato do seguinte, a mulher quando ela está tendo diabetes gestacional é um quadro clínico que vai apresentar apenas na gestação. Isso é desenvolvido não porque ela tem uma falha na insulina, mas porque os hormônios placentários atrapalham a liberação da insulina. Logo, o que, que acontece? Essa mulher ela tem uma grande quantidade de glicose, essa glicose ela ultrapassa a barreira placentária e entra ali nos órgãos do bebê, ocasionando uma hipertrofia. Essa hipertrofia exacerbada dos órgãos pode fazer com que essa criança ela possa ter algumas complicações. Quando eu falo complicação, não estou falando complicação de retardo,
retardamento mental. Eu não estou falando complicação que ele não vai andar, eu não estou falando complicação que ele não vai enxergar, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando complicações no aspecto cognitivo, pode ser também no aspecto motor, pode também ser no aspectos ali da fisiologia dos órgãos, tudo depende de cada fator. Mas a hipertrofia desses órgãos ocasionada pela diabetes gestacional é o que a gente chama de é o que a gente chama de macrosomia, né? Então, é uma característica ali que aquela pessoa pode apresentar, certo? Então, a gente tem fatores que determinam, né, justamente essas condições. E o outro fator é justamente a alimentação, né? Alimentos ali hiperglicêmicos, o sedentarismo também está envolvido. Então, isso faz com que a pessoa ela desenvolva diabetes do tipo 2, né? Isso eu expliquei para vocês. O que que acontece? A gente tem uma tabela de classificação, comentei isso ontem com vocês, para a gente justamente verificar, né? Quando você tem a diabetes e quando você não, perdão, os exames que a gente consegue classificar o padrão. Por exemplo, são 3 exames que o médico ele pode solicitar. Eu tenho a glicemia em jejum, eu tenho o teste oral de glicemia em jejum e eu tenho a hemoglobina glicada. Os 3 exames o paciente tem que estar em jejum. Para quê? Para eu justamente verificar como está o índice glicêmico desse indivíduo, né? O que é índice glicêmico? Não sei se você já ouviu falar. Índice glicêmico, alguém já ouviu falar? Índice glicêmico, é muito falado em alimento. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Índice glicêmico. Tu que é vaidosa aí, que gosta de se cuidar. Tu já ouviu falar essa expressão? Índice glicêmico? Ou não? Alguém já ouviu essa expressão? Índice glicêmico. Débora já ouviu falar? Roma já ouviu falar? Kelly já ouviu falar? O Roma falou, só não sei o que é. Vamos lá, o que é índice glicêmico? O índice glicêmico é muito utilizado nos alimentos. Resumindo, é a velocidade que o carboidrato ele tem de chegar ao meu corpo. Isso a gente chama de índice glicêmico. Quanto maior for o índice glicêmico, maior é a velocidade de absorção que eu tenho do carboidrato, do açúcar. Quanto menor for o índice glicêmico, menor será a entrada dele dentro da minha corrente sanguínea. Então, o que que acontece? Quando eu coloco esse indivíduo em jejum, eu vou justamente verificar esse quantitativo, essa glicemia sanguínea desse cara. Eu vou verificar a proporção de glicose que ele tem no sangue. Por isso que em jejum é o adequado. Por quê? Porque quando você come, é normal você ter uma variação da sua glicose. A sua glicose em jejum é diferente assim quando você acaba de comer, né? Você tem uma variação, geralmente, se eu não me engano, vai até 140, né? Que é o padrão ali. Acima disso já é um pouco perigoso, né? Não é normal você comer e quando eu vou verificar sua glicose, você está com 260, 360. Isso já não é normal, né? Isso pode indicar uma falha, né, no seu corpo. Porém, isso não é um padrão, tá, muito utilizado para a gente verificar se você tem diabetes ou não, né? Até porque tem várias complicações que pode acontecer com esse indivíduo. Então, aquele negócio, na área da saúde é o seguinte, se acontecer com um cara aconteceu, os 90 descarta. Por quê? Porque você tem ali uma margem ali. Então, na área da saúde é assim, né? Não é o que aconteceu com você que a gente pode fechar para todo mundo. Então, na área da saúde não existe isso, né? Então, isso você tem que ficar bem entendido nessa situação. Então, como a gente tem essas variantes, a gente utiliza esses 3 protocolos. Então, por exemplo, se eu solicitar que esse camarada ele venha fazer uma glicemia em jejum, esse jejum ele tá que tem uma média ali de 6 a 8 horas, ele não pode ultrapassar as 12 horas. Então, é normal para o paciente, quando ele tem menor que 100 o quê? Miligramas de glicose por delímetro de sangue, né? Então, quando ele tem, caramba, miligrama, hein? Coisa pra caramba.
Então, o que que acontece? Quando ele tem menos do que isso, né, ele é caracterizado normal. Lembrando que é caracterizado hipoglicemia quando esse indivíduo tem de 54 a 70 miligramas por delímetro de sangue. Isso é uma hipoglicemia. Porém, a glicemia severa, que o atendimento tem que ser imediato, porque isso leva a riscos, e um deles é ir o paciente a óbito, é quando esse indivíduo está com 54 de glicose. Então, ali é uma hipoglicemia severa, tá? Então, tem que fazer tratamento. Bom, o segundo é o seguinte, né? Esse camarada ele pode ser pré-diabético em que momento? Ele vai ser pré-diabético a partir do momento que essa glicose ela venha a estar igual ou superior a 100, porém não ultrapassando quanto? Porém eu não posso ultrapassar o quê? 126. Então isso é pré-diabético se o exame for esse aqui, glicose em jejum. E ele vai ser caracterizado como diabético estabelecido a partir do momento que a glicose dele venha a dar igual ou superior a 126. Então, isso já é caracterizado diabético estabelecido, certo? Agora, ele pode fechar diagnóstico apenas com esse único exame? Não, não pode, né? Não é que ele não pode, mas para você ter para você ter mais segurança, né, no seu diagnóstico, pede-se ali os outros exames. Quais são os outros exames? A gente tem o teste oral de tolerância à glicose, é uma abreviação que a gente chama de TOTG, esse camarada aqui, tá? E aí o que que acontece? A gente pede para esse camarada tomar uma bebidinha, né, enriquecida com açúcar, geralmente 75 gramas. O camarada toma, né, espera 2 horas, ele vai esperar 2 horas e colhe ali o exame de sangue dele. E aí a gente vai verificar, se tiver menor que 140, normoglicêmico, viu? O padrão que eu falei no início. Então, normoglicêmico, tá de boa. Agora, se ele tiver, tem que ser menor. Agora, se ele tiver 140 e menor que 200, ele já é pré-diabético, ou seja, ele tem um risco aumentado para desenvolver diabetes. E se ele fizer o mesmo teste e der 200 acima, infelizmente esse camarada ele tem diabetes já estabelecida, certo? Então, tem dois padrões. Agora, o padrão ouro, né, para a gente justamente verificar, que é o padrão chave, ó, isso aqui cai muito em prova, tá? Muito prova de concurso para nível técnico, isso fica bastante para vocês. Então, isso aqui é muito importante você prestar atenção. Por exemplo, às vezes ele coloca assim numa prova sua o seguinte: quais dos exames abaixo é caracterizado padrão ouro, né, para o diagnóstico de diabetes? Aí ele bota glicemia em jejum, TOTG, hemoglobina glicada. Aí você vai olhar assim e você vai falar, esses 3 exames pode se fazer. Só que a questão está pedindo qual dos 3 é o melhor. Qual é o melhor? É a hemoglobina glicada, que é esse camarada aí que está representando pelo HbA1c. Bom, o que é a hemoglobina glicada? Também um exame sanguíneo, mas a hemoglobina glicada é o seguinte, a glicose ela se liga à hemácia. Então ela fica no corpo desse indivíduo durante a vida da hemácia. A vida da hemácia ela tem um período de quanto tempo? De 60 a 120 dias, não é isso? De 90 a 120 dias. Depois ela vai ser quebrada lá pelo baço. Lembra disso? Vocês lembram desse processo? Né? A massa ela vai, cresce, até 120 dias, depois ela vai ser deflagrada ali pelo baço. Pois bem, nesse período que ela está viva, até a morte dela, a massa ela fica colada ali com a glicose. Né? Então, esse exame é o exame ali primordial, que vai justamente verificar essa porcentagem, esse quantitativo de açúcar que o camarada tem ali ligado nas hemácias. Aí o que, que acontece? Ele está falando o seguinte, se for menor que 5,7, está normal. Se for de 5,7 a menor que 6,5, é pré-diabético. E se for igual ou superior a 6,5, esse indivíduo ele já é diabético estabelecido. Então aqui é que está a situação. Então a gente primeiro fez ali o conceito da diabetes. A gente está falando aqui dos padrões, quando é caracterizado normal, pré-diabético ou diabético. E agora a gente vai falar dos medicamentos que são utilizados para justamente a gente o quê? Tratar esse indivíduo, que ele apresenta essas complicações. Beleza? O que, que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui para a gente aqui.
Ó. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tô de boa. Tô- Você pode repetir de novo quais são os três exames que faz para as pessoas para diagnosticar se está com diabetes ou não? Tá, vamos lá. Os 3 exames, né? É, né? Isso. Ó, 3 exames que pode pedir. Vou até voltar lá no slide. Ó, peraí. Ih, rapaz. Tá aqui. Os 3 exames que se pede, ó. Tá aqui, ó. Glicemia em jejum, tá? Quanto tempo? De 6 a 8 horas. Ah, mas 12 horas de jejum. Não tem necessidade de ficar 12 horas em jejum. De 6 a 8, de 6 a 8 horas de jejum, tá? 6 a 8 horas de jejum, que geralmente a nossa mente é muito essa mania, né? Não, 6 horas para de comer que tem nada a ver. Então de 6 a 8 horas já é um padrão legal. Segundo exame, teste oral de tolerância à glicose. Vai ter uma sigla que a gente chama de TOTG, certo? A gente chama de TOTG, teste oral de tolerância à glicose. E o terceiro exame, que é o padrão ouro, a gente é com H, tá? Tudo junto. Se chama hemoglobina glicada. Beleza? Foi? Foi, obrigada, professor. Joia. Tá? São os 3 exames. Aí vamos lá. Aí agora a gente vai falar da insulina. A gente vai falar do papel dela e eu vou mostrar para isso já a parte da farmacologista aí eu vou cobrar na prova de vocês. Então presta atenção. Pois bem, epa, até esqueci aqui. Para os indivíduos que estão numa situação hospitalar ou pessoas que fazem uso de insulina, né, elas injetam ali insulina ali né, no corpo dela, a gente tem os tipos de insulina que são utilizados, tá? Inclusive o Ministério da Saúde ele disponibiliza apenas 2 tipos de insulina. A gente tem a insulina regular, certo? E a gente tem a insulina NPH. Calma que eu vou falar deles tranquilo pra gente, tá? Ninguém vai se perder. Mas antes da gente falar da insulina, é importante a gente falar o papel dela. Então, o que ela faz? A insulina ela é importante pelo fato do quê? Porque ela capta a glicose, tá? E ela transporta para dentro da célula. Em que sentido? Isso aqui é um desenho de uma célula, certo? Se eu cortasse esse fragmento aqui da célula, tá? E fizesse uma ampliação, a gente já tem essa imagem aqui, ó. Vou mostrar para vocês, aguenta aí. Pera aí, calma aí. Ó. Ó, a gente teria essa imagem aqui, certo? Se eu cortasse um fragmento dessa célula aqui e ampliasse. Então aqui você tem uma ampliação da parede celular, da parede não, da membrana celular, tá? De uma célula animal. Então isso aqui é a membrana celular, tá? De uma célula. O que você tem que entender, tá? Não vou ficar enrolando muito não. Você tem que entender que é o seguinte,
A parede das células, a membrana celular, também chamada de membrana plasmática, ela é composta por dois tipos de substâncias. Uma é composta por uma substância lipídica, certo? E uma outra é composta por uma substância de fósforo. Logo, eu concluo que a membrana celular da célula animal é uma bicamada. Bicamada, por que bicamada? Porque eu tenho lipídio, fósforo, lipídio, fósforo, certo? Como está aparecendo aqui, ó. Fósforo, perdão, lipídio, desculpa, fósforo, tá? Lipídio, fósforo, lipídio. Então, se você entender bem, a gente tem uma bicamada o quê? Tá aqui, ó. Fósforo, assim, ó, lipídica. Tá aqui para nós aqui, ó. Uma bicamada fosfolipídica, tá? Então, o que acontece? Essa bicamada fosfolipídica é importante para quê? Para justamente controlar a entrada e saída de substâncias. A parte apolar, ou seja, que não tem afinidade com a água, é o que ela faz? Ela faz a impermeabilidade da célula. Ou seja, ela não deixa com que as substâncias penetrem no corpo dela. Já a camada permeável, que é de fósforo, ela deixa com que as substâncias passem para o interior da célula. É por isso que você sempre aprendeu na aula de biologia que uma das funções na membrana celular é controlar o que? A entrada e saída de substância. Isso você aprendeu. Só que o que você tem que entender é que esse controle se dá justamente através desse processo que eu estou agora falando com vocês. Então, o que você tem que entender? A glicose, ela não consegue penetrar nessa célula, tá? Tirando o músculo e o sistema nervoso, os dois conseguem. Mas as demais células, ela não consegue penetrar. Então, o que acontece? Nós temos proteínas, tá? Que elas se encaixam no interior da célula. Tá vendo aqui? Essas proteínas aqui? Elas se encaixam no interior da célula, é como se fosse um iceberg. Então, eu tenho proteínas que se encaixam no interior da célula como se fosse um iceberg. Aqui a gente está aqui vendo a ponta desse iceberg. Aqui tem um mar aqui de lipídio, mas a gente vê mesmo o corpo desse iceberg aonde? Na profundeza desse mar lipídico. Então, essas proteínas que se encaixam na célula, semelhante ao iceberg, nós chamamos de proteínas periplasmáticas. Por que são proteínas periplasmáticas? Porque elas estão justamente o que? Se encaixando, ok? Nessa membrana celular. Beleza? Bom, e qual é a função dessas proteínas, né, periplasmáticas? Essas proteínas elas se encaixam aqui para justamente facilitar a entrada de substâncias. Tudo bem? Ok? Só o que acontece no caso da insulina? Né? Nesse caso, nós temos essas proteínas que elas serão receptores de insulina. Elas são canais proteicos que elas permitem com que a insulina venha o que? Se encaixar aqui. Tudo bem? E aí, quando há um encaixe da insulina com esses canais, o que essa insulina ela vai permitir entrar aqui no interior da célula? Glicose. Tudo bem? É o que está mostrando aqui nesse desenho de uma forma mais simples para você. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que você tem que entender? Que a minha célula tem receptor de insulina, certo? E a insulina, ela se encaixa com esses receptores através de um tipo de facilitador, tá? Que a gente chama de GLUT. Tá aqui, ó, GLUT. GLUT. Né? GLUT. Tudo bem? Que ele é um facilitador.
tá? Então ele permite o encaixe da insulina e com isso aí sim a glicose não aumenta, a glicose ela consegue penetrar no interior ali da célula para a gente ter um processo que a gente chama de ATP. Todo mundo sabe o que é ATP, sabe ou não? Se não sabe, eu explico para você. Fala para mim primeiro aí se você sabe ou não. Não, não falou que não, tá tranquilo. Restante do pessoal aí. Não? ATP é isso aqui, ó. Tem dois nomes. A gente pode chamar de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Tanto faz, né? Falando português brasileiro, isso é isso aqui, ó. Energia. É o que faz tua célula ter energia. Energia para quê? Para ela realizar a função dela. Se ela não tiver energia, ela morre. Então, isso a gente chama de adenosina. Então, a glicose ela permite isso. A glicose não. A glicose ela vai permitir isso através da insulina. Então, o paciente que ele é diabético, ele precisa de insulina para justamente fazer o quê? Fazer com que essa glicose que está ali presente no sangue, ela possa ser o quê? Captada e ser transportada para o interior da célula. Porque senão o que vai acontecer? Preste atenção. Se não houver receptores de insulina nessa região aqui, tá? Se não houver receptores de insulina, tá? Nessas regiões, o que acontece? Essa glicose ela vai ficar justamente no sangue, certo? E como eu não tenho metabolismo celular, o meu corpo vai entender que eu estou tendo o quê? Que eu estou tendo fome. Então o que ele faz? Ele aumenta a minha fome, por isso que o camarada tem muita fome, e também ele intensifica a quebra de gordura, certo? Quando ele quebra essa gordura no corpo da pessoa, o que vai desenvolver nesse indivíduo? Ele vai começar a quebrar gordura. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele vai começar a quebrar gordura, e essa gordura ali quebrada, né, ela começa a se transformar em uma substância ácida, que a gente chama de corpo cetônico. Vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó, para vocês, ó. Tranquilo, beleza? E esse paciente ele pode desenvolver uma coisa que a gente chama de cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética, né? Se você escrever isso aqui, ó, cetoacidose diabética, é uma sigla que a gente chama de CAD, tá? Que se chama cetoacidose diabética, CAD. O que é essa doença? Vamos falar. O que acontece? Na ausência de insulina, o que vai acontecer? Eu bloqueio, ok? Acontece um bloqueio celular no metabolismo da glicose. O que ele está querendo falar? Está querendo falar que a célula não consegue pegar essa glicose para fazer o metabolismo, ok? E com isso, o que vai acontecer? Ela vai estimular o quê? A produção de corpos cetônicos. Professor, fala comigo. O que é um corpo cetônico? Vamos embora. O meu corpo ele vai utilizar um outro hormônio que se chama aqui glucagon, certo? E esse camarada ele vai intensificar a quebra de gordura. Então, conforme ele vai intensificando a quebra de gordura, isso faz com que o pH do sangue se torne muito ácido.
Esse pH do sangue ácido faz com que ele tenha uma diminuição do pH. Qual é a consequência? Ele começa a ter uma acidose metabólica. O que é acidose metabólica? A acidose metabólica é uma condição muito perigosa que o paciente desenvolve, tá? E ele vai ter alterações pulmonares, cardíacas, certo? E por último ali renais, mas isso aí é pinto. Mas o que ele vai ter são complicações cardíacas e respiratórias, onde ele vai ter um aumento do batimento cardíaco, ele vai ter um aumento da frequência respiratória. Por que aumenta a frequência respiratória? Porque corpo cetônico, tá, é um derivado da gordura que a gente tem no corpo, do lipídio, corpo cetônico. Então, o corpo cetônico, ele tem carbono. E o meu corpo vai tentar expulsar o carbono no meu corpo. Como ele vai tentar expulsar o carbono? Ele vai pegar o carbono e ele vai tentar juntar com o oxigênio. A junção dos dois dá o quê? Dióxido de carbono, que será eliminado através da minha o quê? Fala para mim, gente. Da minha o quê? Expiração. Então ele joga isso. Conforme eu vou aumentando a concentração de gás carbônico, eu aumento o que eu elevo? A respiração. Por quê? Porque o meu bulbo, tá? Bulbo, ele é o quê? É um componente do sistema encefálico. E qual é a função do bulbo? Qual é a função do bulbo? Uma das, controle da respiração. Como é que o bulbo ele controla a respiração? Pela concentração de quê? Pela concentração de dióxido de carbono. Certo? Tranquilo? Então ele eleva. Qual o problema? Eu não tenho açúcar. Eu estou pegando uma gordura que não é açúcar. Eu quebro ela para ela virar açúcar. Então, o que vai acontecer com a minha cabeça? Eu começo a entrar o quê? Eu começo a ter problema neurológico. O que é isso, professor? Eu vou ficar maluco? Não, para de bobeira. Qual o problema neurológico que eu vou ter? Eu posso entrar no estado de inconsciência. É isso que pode acontecer. Sem contar que antes de eu ficar inconsciente, apagado, eu posso entrar no estado de desorientação. Tudo bem? Tranquilo? Então isso a gente chama de CAD. E sem contar que ó, essa glicose não está crescendo, o que eu vou ter aqui? Uma hiperglicemia. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender sim ou não? Fala a verdade, sem mentira. Fala, eu quero verdade aqui. Tá entendendo ou não? Essa analogia que eu estou fazendo com vocês. Fala para mim aí. Quero verdade, não vai falar sim porque eu mandei para falar não. Quer dizer, eu nem falei, né? Quero verdade aqui, se não entendeu eu falo. Repito, não tem problema não. Deixa eu só mais ou menos ver isso. Então não está entendendo nada. Quando o aluno fala que está mais ou menos, que não entendeu. Aonde que você não entendeu? Fala para mim. É isso aí que eu preciso, isso que eu preciso saber para te ajudar. Onde você não pegou? Fala para mim. Ninguém vai falar mais não. Aonde? Em tudo? Pode ser sincero. Aqui a gente tem isso não. Aqui a gente tá para aprender. Aqui não tem esse negócio, minha pergunta é boa. Para com isso. Porque a gente tem essa paranoia não. Só precisa saber onde que você não conseguiu entender. Se for tudo, beleza. A gente volta.
Não, tranquilo, Camila, eu volto. Tô falando aqui no caso da Ruama, né? Foi o quê? Tá na mesma situação que a Camila? Vamos lá, então eu vou explicar de novo para vocês. Agora eu quero que vocês escrevam o seguinte: até agora, onde vocês entenderam? Em que momento vocês entenderam a parte da insulina? Vocês entenderam a função da insulina? Essa parte vocês entenderam? Sim ou não? Esperar o pessoal terminar. Ó, a Manu falou que sim, a Camila falou que sim. Faltou mais gente para falar. Até aí, né? Então, até a insulina foi, né? Beleza. Tranquilo. Agora, então, eu vou voltar sobre a CAD, tá? Vou repetir. Então, preste atenção. Então, se tu não entendeu, você fala que não entendeu. Entendeu? Fala logo. Ah, pô, não entendi isso aqui não. Volta pra mim, eu volto. Não pode ficar calado. Ficar calado aí dá ruim. Aí, pô, eu não vou entender nada que vocês estão querendo falar. Vocês também não vão entender nada. Quer dizer, vai ficar um negócio de ninguém entende ninguém. E aí depois vai dar maior confusão isso aí. Então, se tu não entender, abre a boca, fala. Que aí eu tiro tua dúvida. Já é? Fica com vergonha não. Até porque nem tem como você ficar com vergonha, né? Eu não tô vendo vocês. Vocês não falam comigo. Então, tipo assim, é só escrever aí no texto aí que eu tiro a dúvida de vocês. Já é? Pra você ficar com essa bobeirada pra cima de mim, não. Vocês sabem que eu sou tranquilo a beça? Então vambora, vou voltar aqui à explicação. Presta atenção agora, hein? Ó, vocês escreveram aí que vocês entenderam tudo isso aqui. Não foi? Tudo isso aqui você entendeu. Bonitinho. Pois bem, agora vamos imaginar. Tá, eu tô voltando à explicação. Vamos imaginar que esse cara aqui não tivesse a insulina. Se você entendeu o papel dela, agora vamos falar da pessoa que é diabética. Correto? Quando o camarada não tem insulina, produz em pouca quantidade. Né? Vamos entender isso melhor. O que vai acontecer com esse indivíduo? O que acontece é o seguinte, ó. Como eu tenho a ausência de insulina ou diminuição dela, né? A ausência como também resistência. O que é resistência? Produz pouca. Tá? Então o corpo fica resistente. Certo? Qual é a consequência disso aqui? Vamos embora. A consequência é que o meu corpo, certo? Ele começa a estimular um hormônio, tá? Não hormônios, tá? Um é um hormônio que se chama glucagon. Qual é a função dele? Ele aumenta a glicemia do meu sangue. Quando eu tô o quê? Quando eu tô em jejum, ou quando eu tô com fome. Para que ele faz isso? Para a gente não morrer. Então, quando o camarada não tem insulina, a glicose ela não entra no interior da célula. Tudo bem? Quando ele não tem insulina, quando ele produz em pouca quantidade. Pô, pouca coisa não é bom. Bom é quando tá normal. Então, enfim, os dois dá ruim. Por quê? Porque a glicose ela não pega a insulina, perdão, a célula não pega a insulina. Porque quem faz essa bendita dessa glicose entrar dentro dela é esse doido aqui, ó, a insulina. Então esse maluco não tem, tá lascado. Qual o problema? O teu corpo, ele vai pensar que você está com fome. Então ele vai mandar o glucagon. Além de quando você fica com fome, você fica estressado, lógico, né? Se você fala para mim que você fica calmo, é mentira. Todo mundo fica, quando você está com fome, todo mundo fica estressado. Por quê? Porque você está liberando o quê? Substâncias, hormônios do estresse. Um deles a gente chama de cortisol, certo? E aí você soma. Você está somando um hormônio do estresse mais um hormônio hiperglicêmico. Tudo bem? Beleza? O que eles vão fazer? Eles vão começar, certo? A estimular o quê? A hiperglicemia. De que maneira eles vão estimular a hiperglicemia? Né? Como é que essa hiperglicemia é estimulada? Ela vai ser estimulada através do quê? Da quebra de gordura. Através da quebra de lipídio. Por quê? Porque qual é a célula que tem mais energia no teu corpo? É a célula que? Lipídica, a célula com gordura. Só que quando você pega essa célula e você quebra ela, né, você faz um derivado, você faz um substrato, certo? Pô, professor, não estou entendendo isso muito bem não. Vai ficar fácil agora.
Você tá em casa e você dá uma louca em você, você quer preparar uma comida gostosona. Vou fazer um frango à parmegiana, certo? Aí você não quer, você quer ficar fitness, da noite pro dia. Você quer ficar fitness. Aí você botou na tua cabeça que molho de tomate mata. Aí você quer fazer o molho de tomate caseiro. Você pega os 2 tomates que tem aí na tua casa, aqueles vermelhão bonito, você bota no liquidificador e você bate ele. Quando você bate aquele tomate, forma aquele molho de tomate. O molho de tomate é o substrato daquela fruta que você tinha. Ficou fácil agora? Ou não? Ficou fácil? Ou seja, a gordura está aqui, você joga ela no liquidificador, você quebra aquela gordura, ela vem no substrato. Para quê? Para facilitar na absorção. Deu para entender agora ou não? Fala a verdade. Por enquanto aqui. Então esse é o substrato. Então o que esse camarada faz? O problema todo é o seguinte. Todo esse processo que a gente está aprendendo aqui, cara, isso não é legal não. O teu corpo faz isso para ele tentar sobreviver. Só que, pô, cara, isso é muito ruim. Por quê? Porque quando você está quebrando aquela gordura, né? Lembra do molho de tomate. Quando você está quebrando aquela gordura, né? É igual o molho de tomate. Você faz o molho de tomate, mas às vezes você ainda pode ficar com uns pedaços ali de tomate, pô, ainda é legal. Então o que você faz? Você não coa aquilo ali para você tirar coisa boa? Mesma coisa do teu corpo. Parte desses corpos que são substrato das gorduras, elas começam a trazer prejuízos ao corpo do indivíduo. Um desses prejuízos é o aumento da frequência cardíaca, é o aumento da frequência respiratória, é causar desorientação, certo? E isso promove no indivíduo várias doenças, como por exemplo, desidratação, porque ele aumenta o volume urinário devido a isso. Ele pode fazer um estado de choque, tá? Choque diabético. O que é isso, professor? Promove uma queda abrupta da pressão arterial. Ele pode morrer por isso, tá? Provoca acidose metabólica, porque conforme você aumenta os corpos cetônicos, eu tenho uma queda do pH e também eu posso ter edema cerebral. Por quê? Porque eu estou intensificando, conforme você vai aumentando a glicose chama muito água. Então você intensifica ali a pressão. Então isso é perigoso, né? Então tudo isso é uma complicação que está se dando através dessa coisa que a gente chama de cetoacidose diabética, ou seja, que a gente chama de CAD. O que a gente faz para prevenir, né, essa doença? Essa doença, né, essa complicação que todo diabético pode ter. Em que momento? No momento que ele não se cuida. No momento que ele não se cuida. Ah, então ele vai ter? Lógico, ele vai ter. Já viu aquela historinha? Eu sou diabético, eu vou morrer um dia, então eu posso comer o que eu quero. O problema não é você morrer um dia. Morrer um dia todo mundo vai morrer. O problema é o modo como você morre. Essa é a questão. Morrer é uma coisa boa, mas pô, você morrer de forma agonizante, pô, será que vale a pena? Então fica a dica aí. Então o que acontece? Pô, morrer sofrendo, será que tá valendo a pena assim? Né? Então o que acontece nisso aqui? Essas complicações a gente vai evitar administrando insulina. Por quê? Porque quando você joga insulina no cara, o que acontece? Se eu joguei insulina, ó, a glicose penetra na célula e eu evito justamente isso aqui, ó. Eu evito justamente o quê? A hiperglicemia, porque eu estou quebrando gordura. Se eu evito a hiperglicemia pela quebra de gordura, eu vou diminuir o quê? Corpos cetônicos, eu evito essas complicações. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender agora? Ficou mais fácil agora, né ou não? Seja sincero, se você não entendeu, tenta explicar de novo. Agora eu entendi. Foi, Roma? Deu para pegar direitinho mesmo? Foi. Deu. É porque eu tava pensando que CAD era uma doença. Aí depois eu entendi que é uma complicação que vem se você não cuidar da diabetes. É isso, Agora acho que é isso eu aí. peguei. Porque o que você tem que entender? Fica aí na linha aí. O que você tem que entender? Essa complicação, né, que a gente chama de CAD, também conhecida como cetoacidose diabética, né, CAD é a sigla, né, é a sigla da cetoacidose diabética.
É uma complicação que todo diabético ele pode ter. Em que momento? No momento que ele está tendo uma hiperglicemia. Todo paciente que ele tem hiperglicemia... Assim, é natural o paciente ter hiperglicemia. O problema é quando essa hiperglicemia ela ultrapassa 260, 265. Por exemplo, vamos supor que você está lá no hospital, aí você está trabalhando. Você está cuidando de uma pessoa que é diabética. Então, é um cuidado de enfermagem fazer o monitoramento glicêmico. O que é o monitoramento glicêmico? É você, em todo momento, né, em todo momento assim, modo de falar, tá? É você justamente nos horários ali prescritos, verificar o quanto de glicose aquele camarada tem. Aí vamos supor que você está no período ali da tarde, né? E aquele camarada ele vai ali lanchar, né? Tudo bonitinho. E aí você verifica ali a glicose daquele cara. Aí você verificou, pô, a glicose do cara tá 460. Caramba, 460? Tá perigosíssimo. Por quê? Porque esse valor, ele pode aumentar e isso faz com que ele esteja estimulando o quê? A cetoacidose diabética. Então, resumindo, para ficar fácil para a gente absorver, o que estimula essa complicação? A hiperglicemia. Tudo bem? Por isso que a gente tem que controlar essa glicose desse cara. Tem que ter o controle. E o controle vai se dar de duas formas. A primeira pela administração de insulina, que é a que a gente vai falar agora, e a segunda pelo monitoramento glicêmico. Beleza? Pegou ou não? Entendi. Entendeu mesmo? Peguei. Entendi. Entendeu? A gente fala. Aqui não tem caô, não. Tá? Não, agora eu entendi. Agora eu consegui assimilar. Show. O restante... É porque na hora que você estava falando de oxigênio e gás carbônico, aí ficou muita coisa na minha cabeça, eu me embolei. Aí agora, pausadamente, eu consegui entender. É porque eu gosto de associar um problema com o outro. Aí a gente... E eu fui tentando te acompanhar e fiquei bugada. Eu não consegui assimilar, não, mas agora eu consegui. Porque a gente... Obrigada. Nada, é porque a gente vai associando, aí chega ali no resultado. Porque, por exemplo, tem uns livros... Pô, tem tanto livro aqui, cara. Tem um livro que eu tenho de fisiopatologia. Livro bom. Quem gosta de fisiologia... Vocês gostam de fisiologia? Algumas de vocês? Tu gosta, homem, de fisiologia? Ih, não falou nada, não. Ih, gosto. Tem um livro que ele fala da fisiologia da doença. Como acontece a doença. Ele não fala de diagnóstico, nada disso não. Ele fala como acontece. É um livro de fisiopatologia. Pô, livro maneiro pra caraca. Pô, tu que gosta de negócio de doença, é um livro sensacional. Cara, que livro bom. Muito bom, muito bom. Pô, é maravilhoso. Mas também, caro, esse livro tá 600 conto. Eu tenho ele aqui em pendrive. Depois eu vou ver se eu baixo para vocês. Se eu baixo, não. Se eu envio para vocês, mas não dá para enviar pelo WhatsApp, não, que é muito pesado. Depois vocês me dão o e-mail da turma. Me dá um e-mail da turma, ou se vocês não tiverem, fazem. Se não quiser fazer, dá um e-mail de uma pessoa, que também não dá para ficar mandando 30 e-mails, né, para todo mundo. Pega para mim, sorteia alguém aí do grupo de vocês, que eu mando esse livro, tá? Aí vocês ficam estudando. Cara, livro muito bom. Tá legal? Depois vocês fazem isso aí pra mim aí. Se você quiser, né? Se você tiver vontade, aí beleza. Agora se não tiver, eu também não vou ficar forçando, não. Já é livro bom. Esse livro, se você for comprar esse livro, ele tá custando R$ 600. É 400 a 600 reais um livro desse. Porra, caro, né? Caro pra caramba, né? Em um livro, quer dizer. Né? Então, depois se vocês quiserem, né? Eu dou esse livro pra vocês. Fala tudo que você quiser. Fala tudo quanto a doença fala. Né? Fala tudo, fala câncer, fala tumor, fala tudo. Pô, fala tudo que vem da tua cabeça ele fala. Ele explica pra você, tá? Só que ele vai falando assim, igual como eu tô. Ele associa um com o outro, associando um com o outro, associando um com o outro, associando um com o outro. Mas é bom, a gente vai aprendendo, tá? Aí, pois bem, vamos voltar agora aqui de novo na explicação, deixa o livro pra lá. Aí, se vocês quiserem, depois vocês falam aí pra mim aí que eu mando pra vocês. Já é? Agora a decisão tá com vocês aí, o livro tá comigo, só falta vocês agora. Aí vamos continuar. Então, para a gente, como eu estava falando aqui com a Roma, né, o que pode fazer esse indivíduo desenvolver esse tipo de complicação é o que a gente chama de cetoacidose. Né? Perdão, hiperglicemia, desculpa, é que faz com que esse indivíduo desenvolva a cetoacidose diabética. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que administrar justamente insulina. Né? Insulina que a gente chama de insulina está aqui, ó, tá aqui no balãozinho.
exógena, exógena, tá? Insulina exógena. O que é insulina exógena, professor? É insulina propriamente dita. Insulina em frasco, tá? Seringa de insulina, você injeta, tá? Por quê? Eu tenho dois medicamentos, ó, existem dois medicamentos hipoglicemiantes, tá? Peraí, eu escrevi aqui errado aqui. Existem dois medicamentos hipoglicemiantes. Existe a insulina, que é o que a gente vai aprender aqui, e existem os medicamentos orais. Tudo bem? Todos os dois controlam ali a insulina. Todos os dois controlam a glicose, desculpa. Tá bom? Vamos focar na insulina aqui, que é o que mais a gente tem que, né, ficar batendo ali direto. Vamos lá. Vou sair daqui, tá? Vou abrir aqui na Sociedade aqui Brasileira de Diabetes, que é um dado bom aqui para nós aqui. Aí você confirma para mim se está aparecendo ou não. Já é? Tá aparecendo aí para vocês? Confirma aí. Tá aparecendo direitinho? Beleza, show de bola. Ó, vamos aqui, ó. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, tá? O medicamento em insulina, a gente tem vários tipos, tá? Aí, a gente tem vários tipos aqui, ó. A gente tem a insulina ultra rápida. Nossa, ultra rápida não existe. Ultra rápida, desculpa, tá? Nós temos a insulina regular. Nós temos a insulina intermediária. E só, né? Aqui para eles aqui. E a gente também tem outras insulinas que tem uma ação mais demorada, né? Só que tá de boa. Vamos aqui pra gente ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que a gente tem que entender, ó? A gente tem que entender o seguinte, né? Cadê ela aqui? Ó, vamos lá. Vamos começar. As que são disponíveis no Brasil, né, pelo Ministério da Saúde, é a insulina regular e a insulina NPH, tá? São as duas que elas são utilizadas. O que acontece, né? A insulina, ela tem um tempo de ação no teu corpo, então ela tem um tempo de ação, o tempo que ela demora para agir no teu corpo, certo? E ela tem um tempo de duração. Tudo bem? Tranquilo? Show? As insulinas que elas têm um tempo maior de duração no corpo, a gente chama de insulina NPH, tá? Perdão, nós chamamos de insulina de ação lenta, certo? E as que têm um tempo menor que elas entram mais rápido no nosso corpo, né? A gente chama de ação rápida. Só que a gente tem uma ultra rápida, né? uma ultra rápida, desculpa, tô falando errado aqui. A gente tem uma de ação rápida e a gente tem de ação lenta, e a gente também até tem uma de ação ultra lenta. Só que você vai ser disponível ali, né, através das empresas ali particulares. É caro? É caro, né? Não é baratinho não, tá? E aí o que acontece? Só que o Ministério da Saúde, ele disponibiliza duas vacinas porque é barato, que é a regular e a NPH. Então o que acontece para a gente entender? Vamos falar dessas duas aqui, ó. Vamos lá, vamos falar da insulina regular, né? A insulina regular, tá? Ela tem um início de ação dela, beleza? É 30 minutos. Então ela demora 30 minutinhos ali para ter o tempo de ação, né? Então ela demora 30 minutos para começar a fazer a ação dela. O pico dela, né, é de 2 a 3 horas. E a duração, né, o tempo que ela fica agindo ali no corpo da pessoa, é de 6 horas, né, e 30 minutos. Tudo bem?
beleza? E ela pode ser utilizada junto às refeições ao dia, deve ser injetada entre 30 a 45 minutos antes do início das refeições, tá? A gente tem esse tempinho aqui de ação dela que a gente chama de insulina regular. Tudo bem? Tranquilo? A gente tem a de ação lenta, né? Aqui está falando intermediária porque tem uma outra, né? Que é mais lenta do que essa. Mas enfim, a gente tem de ação lenta. Essa aqui, ela demora de 1 a 3 horas. Tudo bem? Ela demora de 1 a 3 horas. O pico é de 5 a 8 horas e ela tem uma média de até 18 horas, né? A insulina NPH, né, isso é importante a gente saber lá no hospital. Ela é uma insulina muito utilizada, né, nos períodos ali, pré-brandiais, ou seja, antes ali das refeições. Então a gente utiliza essa insulina NPH por quê? Porque ao longo do dia ela vai justamente fazendo o controle ali glicêmico desse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Mas de acordo aqui com as recomendações, o que ele fala? Frequentemente a aplicação começa uma vez ao dia, antes de dormir. Pode ser indicada uma ou duas vezes ao dia, né? Não é específica para refeições. Isso é verdade. Mas geralmente a gente utiliza ali na parte da manhã e na parte da tarde para a gente ter o controle, né, glicêmico desse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? E a insulina regular, a gente usa ela como uma ação que é emergencial, né? Porque existe uma tabela que os médicos prescrevem, né, para a gente justamente verificar quanto de insulina a gente deve administrar nesse paciente. Isso é uma tabela ali que os médicos eles executam. Tá legal? Tranquilo? Mas o que você tem que entender é que eu tenho dois tipos. Uma regular e uma NPH, disponibilizadas ali pelo Ministério da Saúde. Beleza? Como é que é a característica de uma com a outra? Geralmente a insulina regular ela tem uma coloração mais turva, né? E a NPH ela tem uma coloração mais leitosa, né? A diferença entre um e o outro. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Outra coisa também que é importante você saber é o seguinte, ó. Aí é só a nível de conhecimento. Geralmente a insulina NPH, uma complicação dela, né? O paciente faz o uso direto dela. Rapidinho, peraí. Não falei pra mim, por favor. Pera aí, rapidinho aqui. Jogou rápido aqui, peraí. O quê? Não, tá tranquilo. Vem cá, tá fechado. Tem pano? Vou lavar ele, está de fora. Vai dar banho de novo. Marquei oftalmologista. Campo Grande, ali no Viúva Dantas. Na rua da escola. Eu vou agendar, vou fazer o seu também. Tá bom. Fora a parte paga, porque você tá com problema de visão, tá? Tá. Tchau. Eu voltei aqui. Ah, meu filho. Aí o que acontece? Né? Então a gente tem justamente. Ah, tá. Aí a NPH, a complicação dela é o seguinte: quem faz uso, né, recorrente desse tipo de insulina pode desenvolver trombose. Tá? É uma complicação da NPH. Ela altera ali fatores de coagulação. Isso promove ali a trombose nesse indivíduo. Por isso que paciente que faz muito tempo ali de NPH, geralmente a gente tem ali um anticoagulante. Geralmente faz uma heparina ali no paciente para prevenir justamente a formação de trombose. Sem contar que a diabetes ela já causa isso, não é que ela causa, mas ela pode desenvolver. Então você associa com mais outro fator, então a gente tem que dar ali alguns medicamentos para justamente evitar essa formação ali de trombos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Ou não? Tá de boa, né? Bem suave, né? Bem suavezinha, não é? Restante aí. Ih, cadê o pessoal? Ó? Cadê a Débora? Cadê a Kelly? Cadê a Manu? Cadê a Camille? Apareceu, Camille? Tava sumido, hein? E aí? Cadê vocês aí? Como é que tá vocês aí? Tá de buenas? Tá com dúvida vocês ou não? O Roma falou que tá de boa.
Tá zero bala. E vocês aí, tá entendendo? Agora veja, que coisa interessante. Que coisa interessante. Vamos supor, já que vocês estão falando que tá de boa, vamos supor que você tem ali uma insulina, geralmente é NPH. Vamos supor que você tem uma insulina ali NPH para fazer no paciente de manhã. Né? E aí você verificou que o paciente ali está com 200 e pouco de glicose. Não, minto. O plantão noturno, né, ele vai embora às 7 horas, só que o último medicamento é às 6 da manhã. O plantão da noite é das 7 da manhã às 7 da noite. Só que os medicamentos, eles são feitos às 6 da manhã. 6 da manhã para. Aí o pessoal do dia começa a fazer o medicamento lá das 8 em diante. É o horário ali que vai se seguir. Aí vamos lá. Aí vamos supor que você verificou ali no prontuário do paciente e o teu amigo que estava trabalhando da noite, ele fez uma NPH no cara. Presta atenção. Ele fez uma NPH no cara. Certo? Tá lá rubricado. Rubricado, nossa Deus. A cebolinha tá batendo forte hoje aqui. Fez aqui rubricado, né? Rubricou aqui, dizendo que 6 horas da manhã ele fez a insulina no cara. E aí quando for mais 8 horas assim, né? Que é o horário que tá chegando geralmente ali as roupas e tal, você vai verificar o paciente e tudo mais. Aí você começa a verificar que o indivíduo, você verificou que ele tem ali como é que se fala? Ele tem um pico ali glicêmico, né? Deu um pico ali de glicemia nele. Foi feita a NPH. Minha pergunta é, você faz a regular sim ou não? E aí? Porque a regular geralmente você faz muito para emergência. Sendo que ele já tomou NPH às 6. Você está verificando 8 horas. Você faz NPH no cara sim ou não? E aí, me responde isso aí. E aí? Deixa eu ver, pessoal. Também acho que não. Por que a gente não vai fazer? Né? Pelo fato do seguinte, ó. Quanto tempo demora? Cadê? A regular tá aqui. Mas quanto tempo? Ele não tomou NPH? Ela tem um prazo de 1 a 3 horas. Ela fica mais período de 5 a 8 horas e ela dura até 18 horas. Né? Esse que é o pico dela. O que você tem que entender? Ó? Vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para nós aqui. Essa parte aqui de diabetes vocês acham legalzinho, né? Ou não? Mais ou menos, né? Aqui, ó. Vou ocultar aqui. Ó. Vai aparecer para vocês, ó. É isso que está aparecendo aqui para vocês, ó. Mostrei aqui para nós, ó. Você tem justamente um pico, ó. Você tem um tempo aqui tem vários tipos, né, de insulina, lipro, asparte, né, que são aqui ultra rápidas, tá? Eu tenho a regular, que é de ação rápida. Eu tenho a NPH, né, que é de ação lenta. Eu tenho ou intermediária. Eu tenho de ação ultra lenta, aqui já é empresa privada.
essa linha aqui em termos aqui de horas, aqui o efeito glicêmico relativo. Então, o que você tem que entender? A NPH, ó, ela tem um pico, né, dando exemplo aqui, ela pode chegar quase até 28 horas, né, ou seja, 18 horas aqui de ação dela. Então, como você marcou aqui às 6 da manhã, ela tem um pico de ação. Então, esse pico de ação demora em média umas 3 horas. Mas isso tende o quê? A durar. Ou seja, se eu aplicar justamente uma regular aqui, qual é o efeito colateral que pode desenvolver no meu paciente? Ele pode desenvolver uma hipoglicemia. E é isso que você tem que entender. Quais são os efeitos colaterais? Isso cai em prova, isso é matéria de farmacologia. O seu professor ou a sua professora de fundamentos vai cobrar isso de você. Então, o que você tem que entender? Qual é a complicação da administração da insulina? É que o paciente ele pode desenvolver hipoglicemia. Ele pode ter uma coisa que nós chamamos de choque hipoglicêmico. É o nome que se dá. Por que, professor, choque hipoglicêmico? Pelo que? Por justamente da... Como é que eu posso falar? Estou esquecendo aqui a palavra. Por justamente você... como é que se fala? Você abusar ali do medicamento. Você dobra ali o medicamento no cara, né? Então, isso é perigoso. Então, isso pode desenvolver uma coisa que a gente chama de choque hipoglicêmico. Tá legal? Então, é uma complicação para o paciente desenvolver hipoglicemia devido ao quê? Devido ao mau uso na insulina. Por isso que é importante a gente saber justamente a duração delas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Bom, além disso, né, o que é importante a gente saber? Vou daqui, né? A gente também tem que saber justamente o local de aplicação da insulina. Geralmente, insulina o pessoal fala que aplica onde? Na barriga, não é isso que os outros falam? Aplica na barriga, né? Mas não é só na barriga que a gente vai aplicar. Até porque vai dar um efeito colateral danado nesse indivíduo, né? Mas olha só que é importante. A gente tem os locais de aplicação da insulina. Então veja, quais são os locais de aplicação? Eu tenho do abdômen, eu tenho nádegas e coxa, e eu tenho a parte externa do braço, né? A parte externa do braço aqui eu posso fazer a aplicação, né? Esse é o local. Aí veja, o abdômen, né? O que acontece? É de fácil acesso. A insulina é absorvida de forma rápida e consistente. Por quê? Porque eu tenho grande concentração de tecido adiposo na região abdominal, né? Nádegas e coxas. A absorção é mais lenta do que do abdômen e braço, né? Aí está falando qual é o contra, né? Tem o prós e o contra. Qual é o contra? A absorção é mais lenta e mais afetada por exercícios. A parte externa do braço, qual o pós? Depois do abdômen, o braço é a região que oferece a absorção mais rápida. Maneiro, né? Agora o contra é o quê? O acesso mais difícil para a autoaplicação. Aqui para a pessoa que já se aplica. Mas enfim, nós temos essas regiões aqui, tá? Que elas vão justamente ser oferecidas para fazer o local de aplicação da insulina. Tem até uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui, jogo rápido.
Pera aí. Muito bem. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra gente, vou parar, tá? Aí vou voltar aqui, uma janelinha. Ó. Mostrando aqui pra gente, ó. Locais de aplicação da insulina, tá? Ó, região do abdômen, região da coxa, região das nádegas e parte externa aqui do braço. São as regiões que a gente vai utilizar para fazer justamente o local de aplicação desse tipo de medicamento. Tudo bem? Tranquilo? Agora, qual é a complicação? A complicação é que esse paciente ele pode ter choque hipoglicêmico. E a segunda complicação é justamente nisso aqui, ó. É uma coisa que a gente chama de lipodistrofia. O que é lipodistrofia? Lipodistrofia é isso aqui, ó. Ó, isso aqui que é lipodistrofia, ó. Aqui, ó. Quando nós aplicamos, né, a insulina, né, em um mesmo local, o que pode fazer no paciente? Ele pode ter justamente isso aqui, ó. Uma lipodistrofia. Aqui essa imagem não está muito legal, não. Isso aqui está melhor, ó. Certo? E isso aqui pode, o que pode acontecer? Pode dar até necrose na região. A região ela pode até ficar necrosada. Tornam-se calombos, né, nessa região. Aqui, ó. Né? Eu tenho justamente que uma atrofia, né? Eu tenho uma irregularidade, né, no crescimento do tecido adiposo, né? Por quê? Porque eu estou justamente fazendo a aplicação no mesmo local. Então, o que eu tenho que fazer para evitar, né, para eu prevenir essa lipodistrofia? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. A gente tem justamente o que? Cuidados de enfermagem, certo? Qual o cuidado de enfermagem para a gente evitar a lipodistrofia? Tá aqui, ó. Ó, cuidado de enfermagem, ó. Ó, é muito importante fazer o rodízio dos locais do corpo, em que você aplica o que é insulina para prevenir nódulos e alterações locais, decorrendo da aplicação repetida de insulina, chamadas de lipodistrofias. Por exemplo, você aplicar em um lado do abdômen e depois do outro lado, além de escolher diferentes partes de cada lado do abdômen. Evite uma área de 5 centímetros em torno do umbigo e também evite aplicar sobre cicatrizes. Então, isso aqui é um cuidado de enfermagem. Então, o que você tem que fazer para evitar a lipodistrofia? Uma separação de 5 centímetros em cada área. Tudo bem? E você não pode aplicar sobre cicatrizes a insulina nesse indivíduo. Beleza? Tranquilo? Show? Aí alguém vai falar, professor, fala comigo. E qual é justamente, né, as agulhas, né, que nós temos de insulina? Vamos embora? Agulha de insulina, tá aqui para nós, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Para aqui a apresentação, até rapidinho. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Tá acabando, tá, pessoal? Relaxa, já tá acabando já. Ok? Ó. O que você tem que entender? Aqui a gente tem uma seringa, tá? Uma seringa de insulina. Beleza?
que você tem que entender? Essa imagem que ela está de cabeça para baixo, deixa eu ver se eu boto ela aqui para cima aqui. Calma aí, peraí. Beleza. Aqui a gente tem uma seringa de insulina, tá? A seringa de insulina, ela é o seguinte, ela tem ao todo 1 ml, tá? Ela consegue armazenar 1 ml, tudo bem? Do medicamento. Porém, a insulina a gente não trabalha, tá? Por ml. A insulina a gente trabalha por uma unidade de medida, que a gente chama de unidades, vou até colocar aqui em caixa alta. Unidades internacionais. Nós chamamos de unidades internacionais. A insulina a gente trabalha justamente assim. Quando você for administrar a insulina no paciente, seja uma insulina NPH, seja uma insulina regular, na prescrição medicamentosa, ali a gente não fala ml, ali a gente fala por unidade. Então, por exemplo, existe uma tabela, eu falei no início da aula, por exemplo, dando exemplo, o paciente ele está com 250 de glicemia. Então, a 250, a gente administra 12 unidades internacionais. Então, dentro dessa seringa, tá, que tem um armazenamento de 1 ml, tudo bem? Ok? A gente tem geralmente 100 unidades internacionais ou 50 unidades internacionais. O que é isso aí? Vamos embora, vamos lá. Você tem que entender o seguinte, sobre cada tracinho desse aqui, tá, equivale a 2 unidades internacionais. Cada tracinho desse. Tudo bem? Então, por exemplo, se o teu médico lhe pedir, Roma, faz para mim 8 unidades de insulina, faz para mim 12 unidades de insulina, faça para mim 16 unidades de insulina, faça para mim 24 unidades de insulina, estou dando exemplo, ok? Enfim, o quantitativo vai depender da marcação que você conta. Então, por exemplo, se vamos supor que eu tenho 8 unidades de insulina que a gente vai fazer, o que eu vou começar? Eu vou começar a contar cada dia desse. 1, 2, 4, 6, 8. Então, eu aspiro justamente essa agulha em 4 marcações dessa. Tudo bem? E ali eu vou fazer o que? Eu vou administrar a insulina aonde? No local ali onde a gente, como se diz? No local ali que a gente aprendeu. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente tem justamente essa marcação. Certo? Beleza? Tranquilo? Ok? E aí o que você tem que entender? Qual o tamanho da agulha? O tamanho da agulha para a gente fazer esse tipo aqui de aplicação, né? A gente tem justamente oh meu pai, tô ruim hoje. A gente tem justamente aqui as variantes, né? O tamanho aqui da agulha, né? O que você tem que entender? Vamos lá, antes de eu falar aqui da agulha. Você tem que entender o seguinte, ó. Só mostrar aqui pra gente aqui rapidinho. Pera aí. Calma aí. Jogo rápido aqui pra nós. Chega pra gente aqui, peraí. Pronto, beleza. Ó.
Voltando aqui pra gente aqui, tá? Pois bem, antes de eu falar aqui, a gente tem os componentes, né, da seringa e da agulha. Então, ó, falando aqui da seringa, né? A gente tem o nome, a gente tem uma coisa que a gente chama de corpo da seringa, tá? Essa parte aqui a gente chama de êmbolo e que aí nós temos o bico da seringa. Então todos esses camaradas aqui formam a estrutura, né, desse material. E a agulha, nós temos o canhão da agulha que vai se acoplar ao bico da seringa. Nós temos a haste da agulha, que é o corpo dela. E por último nós temos a ponta da agulha que a gente chama de bisel. Tudo bem? Tranquilo? Então o que você tem que entender? Para cada via de administração do medicamento, nós temos justamente um tamanho da agulha. Tudo bem? Um tamanho, um ângulo, tá, de inserção dessa agulha, assim também como o bisel da agulha. Bisel é a ponta dela. Tranquilo? Beleza? Aí vamos falar. Agora vamos lá. O que você tem que entender? Qual é a via de administração da insulina? A via de administração da insulina é uma via subcutânea. Por quê? Porque o medicamento ele tem que justamente fazer a interação aonde? No tecido adiposo, para fazer a absorção. Por isso que a complicação é a lipodistrofia, quando eu faço no mesmo local, certo? Então a via de administração subcutânea. Qual é o ângulo de inserção da agulha? O ângulo de inserção tem que ser um ângulo de 90 graus. É o ângulo de inserção da agulha. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Vão falando para mim aí. Falta só eu encerro pra gente. Aqui, né, da agulha aqui, o pessoal falando que tá de boa, tá? O tamanho da agulha que a gente vai utilizar, tá? Que é mais utilizado para aplicação de insulina, o tamanho é a 13 por 4,5, tá? 0,45 por 13, né? A numeração, ou 13x 0,45. 13 por 4,5 é o tamanho da agulha que a gente utiliza para fazer a administração de insulina num ângulo de 90 graus. Qual é a via? A via é uma via subcutânea. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, pessoal? Sim ou não? Tá de boa? Ok? Então, é um ângulo que a gente vai utilizar, perdão, a gente tem um ângulo de 90 graus, a via é uma via subcutânea, isso você tem que gravar. E o tamanho da agulha é uma agulha 13 por 4,5, tá legal? É justamente o ângulo que a gente tem para... O ângulo não, é o calibre, desculpa, da agulha que a gente tem para fazer a administração de insulina. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Ok? Agora veja só que coisa interessante. Vamos supor que você venha estar trabalhando e não tem a agulha, não tem a seringa de insulina para você fazer a administração do paciente, né? E aí, o que a gente faz? Né? O que você vai fazer ali para administrar o medicamento no paciente? A gente tem um cálculo, tá? A gente chama de cálculo de insulina, tá? Cálculo de insulina, tá aqui, ó. Beleza? Deixa eu pegar aqui para vocês. Estou vendo nada, professor, calma. Vai ver agora. Tá acabando aqui, eu encerro aqui pra gente. A gente tem um camarada que a gente chama de cálculo de insulina. Isso aqui, cara, vocês vão fazer direto. Isso eu vou ter que ensinar para vocês, tá? Mas como é que a gente calcula o quantitativo de insulina que tem que ser administrado no paciente? A gente tem justamente uma fórmula, tá? Que a gente tem que pegar o frasco, né? Por exemplo, vamos supor que o teu médico pediu para você fazer 20 unidades
de insulina regular no paciente, certo? Então 20 unidades é a prescrição. E aí você vai ver lá na geladeira que você tem um frasco de, sei lá, 50 unidades. Então aqui é o frasco e a seringa é o que você possui. Você tem a seringa de quê? Eu tenho uma seringa de 1 ml, eu tenho a seringa de 3 ml. Eu tenho uma seringa com 50 unidades internacionais, enfim. A gente tem justamente aqui o valor da insulina, da seringa. Então, para a gente calcular quanto de insulina tem que ser feito no paciente, a gente tem que ter justamente os dados do frasco, o que a prescrição pede e o valor da seringa. E o X é o quê? O X é o resultado que você busca, certo? Então, fica justamente isso aqui, ó, frasco, seringa, prescrição e o valor que você deseja procurar. Tudo bem? Ou seja, o X é o nosso resultado. Beleza? Isso aqui tem um macete para você gravar que significa fui salvo pela cruz. Né? Onde fui é o frasco, salvo é a seringa, pelo é a prescrição e a cruz é o X. Tá? Fui salvo pela cruz. Ou né, existem também outros macetes. Né? Pode ser o para, aí muda tudo isso aqui. Aí seria assim, ó, para ser feliz, né? Prescrição, seringa e frasco. Mas vamos por esse aqui que já está aqui já de cara, fica mais fácil para você. Então olha só, ó, tem um probleminha aqui para a gente resolver. Aí vamos ver aqui, ó. Cadê? Então substituindo na fórmula teremos, ó, por que utilizar apenas 1 ml de seringa? Por que usar apenas 1 ml sem seringa de 3 a 5 ml? Ah, tá. Tudo bem. Então vamos supor aqui o seguinte, ó. Ele tá, no problema aqui que ele deu pra gente, né? Ele está falando que eu tenho um frasco de 100 unidades, tá? A prescrição queria 20 unidades internacionais, ou seja, o problema dele estava falando o seguinte, que o médico receitou 20 unidades internacionais de insulina. Porém, havia um frasco com 100 unidades e uma seringa de 3 ml ou de 3 ml e 5 ml, né? E aí a gente tem que fazer aqui a conta aqui. O que você tem que entender? Vamos lá. Toda vez, né, quando você tem uma seringa de 3 ml, 5 ml, né, depende ali do problema que for jogar para você, você sempre tem que colocar 1 ml. Ué, mas como assim? Peraí. Vamos lá, professor. Você está falando o seguinte. Você aprendeu um problema dizendo que o problema era o seguinte, né? O médico prescreveu 20 unidades de insulina regular. Porém, na enfermaria tinha apenas frasco de 100 unidades e seringa de 3 ml, certo? Quantos ml devo administrar no paciente? Mas, professor, como é que a gente tem que fazer a conta? É aqui que ele está falando para você. Ele está falando que sempre quando a gente tiver seringa acima de 1 ml, no problema você coloca apenas um 1 ml, independentemente se a seringa é de 3 ou de 5. Por quê? Porque aqui é que está, ó. Em 1 ml de insulina, né? Em 1 ml de insulina, quantas unidades a gente tem? A gente tem 100 unidades internacionais em 1 ml, né? A regrinha ali, né? 50 a 1 ml. Então, pô, se você colocar 3 ml de insulina, 3 ou 5 ml de insulina, quantas unidades você está jogando no cara? Se 1 ml é 100, 3 ml é quanto? É 300. Tu mata o cara. Então não pode fazer isso. Tudo bem? Tranquilo? Então o que você tem que fazer? O problema é sempre esse. Eles jogam isso para o camarada ficar todo desorientado. E aí eu estou já dando a salvação para você. Independentemente se você tem seringa de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 60 ml. Estou dando exemplo, tá? Independentemente disso, quando você for montar a tua conta, você sempre coloca apenas 1 ml. Independentemente da seringa que você está tendo ali. Tudo bem? Então o que o camarada faz? Eu coloco 1 ml aqui, certo? E aí vai ficar certinho, ó. 100 é o frasco, 1 ml é a seringa, tudo bem? Mas é 3, joga 1 ml. 20 é a prescrição e aí você, ó, faz o cruzamento. Esse com esse com esse. Como é que vai ficar? Ó, 100 vezes x, 100x.
20 vezes 1, 20. E aí você vai dividir, ó. Você divide 20 por 100. Quanto é a divisão 20 por 100? Corto 2 zeros, 2 por 10 dá quanto? 0,2 ml. Então, ó, em 0,2 ml, quantas unidades internacionais eu tenho? Eu tenho 20. Tenho 20 unidades internacionais. E aí você consegue justamente administrar, né, a prescrição que você deseja. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? O Roma pergunta, professor, a gente vai ter a matemática aplicada? Vai ter matemática aplicada. Aqui eu dei só um... Fala. Não, professor, não perguntei não. Eu tô te falando que a gente tá aprendendo isso em matemática aplicada. É a matéria de sexta-feira. Ah, tá. Entendi. Ah, já tá aprendendo isso aí? Já. A gente já aprendeu insulina, heparina, penicilina e cristalina. Quase que não sai. Pô, e vocês não falaram nada pra mim? Ué, eu falei. Só que você tava explicando e não prestou atenção. Ah, então não vou Aí falar. eu falei, não vou cortar ele tá falando, eu não vou cortar, deixa ele explicar, porque às vezes tem gente que não assistiu essas aulas ainda, entendeu? Entendi. Aí, ó. Porque o professor tá fazendo pelo Face, ele fez um negócio lá que ele faz uma videoconferência pelo Face lá e tá dando a matéria pra gente. Aí tem gente que não tá participando, por isso que eu deixei você explicar. Ah, tá, não, tranquilo. Então a gente geralmente tem esse macete agora. Pra quem, assim, cálculo assim de insulina, cara, no olho você já sabe. Por exemplo, é só você jogar a vírgula pra frente. Se ele te pede 20 unidades de insulina, você tem agulha, pô, você tem seringa ali de 3 a 5, se tu joga o zero pra frente, te dá 0,2. Se ele te pedir 15 unidades, 1,5, né? Um mês. 1,5 não, pô, 1,5, você joga ali 0,15. Né? Então, tipo assim, você consegue ali justamente fazer a, o volume de insulina ali no olho ali do cara, né? Tu consegue fazer. Se tu joga o zero para frente, você mata ali a questão. Mas para quem, né, tem um pouco de dificuldade, faz isso, não, senão tu vai matar o cara, vai falar que eu te ensinei assim. Então tu faz essa regrinha aí, faz todo esse trâmite aí que você consegue matar ali a questão. O que é que você tem que entender? Por mais que vocês já estão tendo isso, eu não sabia, mas enfim, você tem que entender o seguinte: sempre quando o problema vier, eu tenho seringa de 3, tenho seringa de 5, quando você for montar tua conta, tu sempre coloca 1 ml. Por que 1 ml? Porque, cara, se você tivesse uma seringa de insulina, o suporte dela é apenas 1 ml. Né? E se você tá com 1 ml de insulina no cara, pode já dar uma consequência do caramba. Imagina se você aspirar 5 ml de insulina ali. Pô, tu vai matar o cara. Então, por isso que você só trabalha só com ml ali. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula, tá? A gente se aprofunda mais sobre isso. Eu trago para vocês mais coisas, tá? Aí a gente vai falar dos medicamentos anticoagulantes, a ação deles, tudo bonitinho, para a gente ter um trâmite ali melhor. Beleza? Tranquilo? Querem falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Tem algum desejo, alguma coisa assim? Pode falar. Não, eu já solucionei todas as minhas dúvidas, eu tô de boa. Beleza. Restante aí do pessoal, como é que tá aí? A Manu perguntou o seguinte, professor, a gente vai ter a sua aula presencial? Minha aula presencial, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Isso é só a mesma parte da coordenação, sabe? Isso aí eu já não sei explicar. Sabe? Isso aí é mais a parte burocrática mesmo. Tudo bem? Mas aí a gente vai falando, a gente vai explicando tudo bonitinho. Tá legal? Tranquilo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Tá todo mundo de boa? Bom, pessoal, então, ó, eu vou encerrar hoje por aqui, tá?
Eu termino aqui com vocês. Fica tranquilo que eu vou mandar os dois conteúdos para vocês, tá bom? Eu vou jogar para vocês ali, pra gente aprender. E na quarta-feira, porque segunda-feira é feriado, na quarta-feira a gente volta de novo, tá bom? Obrigado aí pela cooperação de vocês, muito obrigado por tudo, tá? E obrigado, Camilo, para você também, tá? Uma ótima semana aí para vocês, tá bom? Fica com Deus todo mundo, tá? Se diverte aí bastante, aproveita o feriado aí prolongado aí, tá? Para estudar, para aproveitar, para curtir, tá bom? E na quarta-feira, se Deus permitir, Ele quer, a gente tá aí de novo, tá bom? Aí na quarta-feira que vem, se você tiver alguma dúvida ou, sei lá, qualquer coisa para me perguntar, vocês vão me perguntando aí. Beleza? Tranquilo? Show? Fica com Deus aí todo mundo aí, obrigado por tudo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês aí, tudo de melhor sempre. Vou me despedir aqui de vocês. Valeu!